Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. Agradecer a Deus, agradecer ao pastor da igreja, o pastor Gesso, a irmã Fátima, toda a direção. Deus continue abençoando os irmãos, obreiros. Para mim é sempre uma alegria poder estar entre os irmãos adorando o nome de Jesus. A gente não vem mais frequente porque a gente tem outros compromissos, mas é sempre uma alegria quando eu estou aqui entre os irmãos para nós juntos adorarmos o nome do Senhor, nosso Deus. A minha esposa não teve como ela estar entre nós nessa noite, porque um pessoal vai lá para casa e ela ficou com eles, e assim que terminar o culto, lá onde nós congregamos, elas já vão direcionar para lá, e tem uma diferença de horário aqui dos irmãos para nós lá. Por isso que ela não está comigo nesta noite. Meus amados, eu quero ler 2 versículos no Salmo de número 33. Salmo de número 33, eu quero ler o versículo 18 e o versículo de número 19. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo 33, versos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para os conservar vivos na fome. Amém? Amém? Meus amados, eu quero nesta noite trazer uma palavra ao vosso coração. Eu coloquei um título para ficar melhor para a gente entender. Eu quero falar sobre em que se baseia a esperança do crente. Em que se baseia a esperança do crente? Ou em que deve se basear a nossa esperança? Nós vivemos em um mundo, principalmente agora nessa época em que nós estamos vivendo, esse tempo presente, muito difícil, dificuldade para tudo quanto é lado, e às vezes quando chega o tempo da política, a gente coloca a nossa esperança em A e em B, achando que as coisas podem tomar um rumo diferente, melhorar, daí por diante. Até que não é errado, pois nós estamos nessa terra e nós temos projetos, temos sonhos e almejamos algumas coisas, que também não é pecado, e a gente espera realmente que as coisas elas tomem um rumo diferente. Mas infelizmente as coisas não acontecem dessa maneira. A gente vai passando tempo e tempo, a gente cada vez mais é decepcionado. A gente não consegue atingir os nossos objetivos pensando ou botando a nossa confiança, a nossa esperança nessas pessoas. É por isso que nesta noite eu quero conversar com os amados irmãos sobre este assunto. Em que está baseada a nossa esperança? E a nossa esperança, ela está baseada em um tripé, que são eles. Primeiro, a nossa esperança tem que ser baseada em Deus, Pai, em Jesus Cristo, seu Filho, e terceiro, na palavra de Deus. A nossa esperança, irmãos, tem que estar em Deus, em Jesus e na sua palavra. Por quê? Porque em Deus nós devemos depositar em Deus toda a nossa confiança, porque Deus ele é fiel em todo o tempo. A Bíblia diz que ele não muda e nem tem sombra de variação. Então ele é uma pessoa digna de confiança, e nele nós podemos depositar a nossa esperança. Olha, a irmã contou um testemunho aqui. Para muitas pessoas pode não ter muito sentido, mas para ela e para a família foi uma grande vitória. Né? Alguém que está entre nós talvez ouviu e disse, mas isso, né? Mas para ela e para a família é algo maravilhoso, foi algo maravilhoso.
certo? Para ela foi de grande valor, teve grande valia, porque só ela sabe o que a moto, né, vale para eles naquela família. Então veja só, ela coloca a sua esperança em Deus. Lógico, ela vai, faz o BO, daí por diante, mas ela tem uma direção. Por quê? Porque Deus, irmãos, tem que ser a nossa esperança em qualquer circunstância da nossa vida. Nós temos que confiar em Deus. Deus ainda é o Deus do impossível. Ele é aquele Deus que ainda abre porta onde não tem porta. Glória seja dada ao seu santo nome. Isso nós podemos ver em todo o decorrer da Bíblia. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus fazendo maravilhas, fazendo milagres. Deus é digno de confiança. Quando ele tira o povo do Egito, a primeira coisa que eles vão enfrentar é o Mar Vermelho. E aí é uma prova de fé na vida deles, mas Deus entra em ação e dá um livramento. Isso hoje para mim e para você serve para nós depositar a nossa confiança em Deus. Se Ele abriu o Mar Vermelho naquele tempo, se Ele ainda é o mesmo, Ele pode fazer milagre nos dias de hoje na nossa vida. Então a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Em Deus. Deus é digno de confiança. Se tem alguém que nós devemos colocar a nossa confiança, esse alguém é Deus. Observe, lembra de Davi, no capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel. Davi vai ter um encontro com Golias, um homem que tem aproximadamente quase 3 metros de altura, dependendo do como você vai medir o côvado, porque côvado na Bíblia ele tem 2 medidas, tem uma medida de 45 centímetros e tem uma medida de 50, que é no livro do profeta Ezequiel. Então se você for pegar a medida de 50, ele vai dar 3 metros e um pouquinho. Se você for pegar os outros, vai dar 2,80 metros, mais alguma coisinha. Então era um gigante, era um homem realmente muito alto. Davi ainda era jovem, pequeno, mas olha, Davi disse para ele: tu vem a mim com lança, com todo tipo de arma, tu vem contra mim, mas eu vou a ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. Veja só, nós temos que confiar no Senhor. E Davi disse: hoje mesmo, o Senhor vai destruir, vai aniquilar, vai acabar, eu vou arrancar a tua cabeça. E foi realmente o que aconteceu. Então Deus, Ele é digno de confiança. A nossa esperança, ela tem que estar em Deus. Deus não falha, irmãos, não chega atrasado, Ele só chega na hora certa. Aleluia. Então a nossa confiança, a igreja, ela precisa ter esperança em Deus. Lógico, a gente pensa, vai entrar um governo, sair um governo e algumas coisas podem melhorar, nós precisamos pensar nisso, mas a nossa esperança, ela tem que estar focada em Deus, tem que estar direcionada nele, porque se Deus também não direcionar esses homens, nada acontece de diferente, porque tudo está sob o controle de Deus, tudo está nas suas mãos. A gente está vivendo em um mundo que parece que ele está de ponta cabeça, e que parece que não tem ninguém segurando na rédea, e as coisas acontecem, coisa em cima de coisa, coisas terríveis vão acontecendo, parece que está tudo sem freio, mas na verdade não é essa a realidade. A realidade é que Deus, Ele tem a rédea das coisas nas suas mãos. Deus tem o poder, Ele tem o controle. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. Se nós pegarmos o livro de 2 Crônica, lá no seu capítulo 20, aquela história bem conhecida do rei Josafá, quando vem aquela guerra contra ele, ele vai dizer para o Senhor a seguinte expressão: aleluia. Senhor, em nós não há força alguma para resistir esta grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. É confiar no Senhor, é confiar em Deus. A nossa esperança tem que estar nele, irmãos. Quando nós depositamos a nossa esperança em Deus,
nós não ficamos decepcionados. A gente não se frustra. Não, porque Deus é fiel. E se tiver alinhado ao propósito de Deus o nosso pensamento, no tempo certo, Deus entra com providência, abre as portas e nos dá vitória. Então a nossa esperança, ela tem esse tripé: primeiro em Deus. Primeiro em Deus. Imagine, irmão, se Deus criou céus e terra, por que não confiar nesse Deus? Por que não colocar a nossa esperança nele? Qual é o mais fácil? Ou qual é o mais difícil que você acha? É Deus que criou os céus e a terra, Ele tem poder para criar aquilo, ou resolver o problema que você tem? A nossa esperança tem que estar em Deus. Tem que estar nele. Tem que estar nele. Eu já enfrentei algumas dificuldades em São Paulo, quando morava por lá. Dificuldades realmente difíceis, que eu nunca tinha enfrentado aqui na Bahia. Eu fui para São Paulo no ano de 94 para 95. E aqui a minha vida era mais ou menos uma vida tranquila, sossegada. A gente não tinha privação de nada, nunca passamos por esse tipo de necessidade. Deus sempre cuidando, a gente tinha comércio, aquela coisa toda. E por uma fatalidade, por causa da minha mãe, um problema que ela teve, a gente foi para São Paulo buscar um tratamento melhor para ela. E nessa ida, eu acabei ficando por lá. Meus pais retornaram, meu outro irmão retornou, e eu acabei ficando em São Paulo. E nós enfrentamos muita dificuldade. Mas eu sempre disse para minha esposa: a nossa esperança é o Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Eu sou tranquilo, né? Não sei se na casa do pastor é assim, o pastor é tranquilo, ele é um pouquinho mais agitado, o senhor é mais agitado, ele é mais tranquilo. Lá em casa eu sou tranquilo, minha esposa é mais agitada. Então, e aí o que acontece? E nós passamos por uma dificuldade muito grande lá. E eu não arrumava trabalho, aquela coisa toda, aí pagando aluguel, e as coisas foi tudo plano. E nós chegamos a um ponto que a gente não tinha nada para comer dentro de casa, coisa que nós nunca tínhamos enfrentado na vida. Mas eu dizia para ela assim: ó, não conte nossa vida para ninguém, a nossa esperança é Deus. Deus é quem cuida de nós. Eu sempre falei isso para minha esposa. Nós morávamos próximo da igreja, uma igreja grande, tinha uns 500 membros, e a gente congregava lá tranquilo, eu pregava sempre, e nessa semana, e a gente pregando, e teve um dia, irmão, que eu estava pregando, e eu confesso que o negócio que estava feio, você escutava de longe, mas a gente não contou para ninguém. Nessa noite que eu estava pregando, um irmão me chamou, depois do culto, terminou. Ele disse: eu vou levar o senhor na sua casa. Eu falei: tá bom. E ele não era de conversar comigo assim, era só do Pai do Senhor. E ele disse: eu vou levar o senhor na sua casa essa noite. Eu falei: tudo bem. Aí ele parou de frente lá de casa, eu agradeci a ele, saí. Quando eu estou entrando no portão, ele me chamou: irmão Marcos, faz favor, eu estou querendo falar algo com o senhor, mas eu estou envergonhado, a gente não tem muita intimidade, mas é o Senhor que está mandando. Aí eu disse para ele: ó, irmão, é o seguinte, se é Deus que está mandando, eu estou aqui para ouvir. Agora, se não for, pelo amor de Deus, não fala não. Aí eu disse: não, Deus está mandando. Eu falei: então tá bom, pode falar. Ele disse: é o seguinte, eu estava hoje, não sei se na região dos irmãos tem, mas lá de São Paulo, na capital, tem uma rede de mercado chamada Nagumo, quem já. Aí é uma rede muito grande. E ali a gente morava lá próximo, tinha vários grandes dele. E ele estava lá fazendo compra, ele dizia, durante o dia. E quando ele estava fazendo compra, andando lá dentro no mercado, ele ouviu uma voz do Senhor dizer para ele assim: faça uma compra e leve para o meu servo Marcos. Aleluia, de Deus. Foi assim que ele disse para mim. Aí eu falei: pô, se foi assim, irmão, ó. Ele falou: vou lá em casa agora, eu vou buscar, vou trazer minha esposa. Agora Deus faz tudo, irmão, para a sua glória. Aleluia. A esposa desse irmão não acreditava que Deus usava a pessoa para abençoar outro desta maneira. Então Deus só faz para a glória de Deus. Deus não faz para o nosso capricho. Deus só faz para o nome dele ser glorificado. A nossa esperança tem que estar nele, mas para a glória dele. Aí o que acontece?
Aí veio, aí ele já chamou outro irmão, que esse a gente tinha mais intimidade, aí já dobrou as coisas e foi. Aí minha esposa, ela chegou para minha esposa lá na cozinha, quando estava conversando com ele na sala, ele disse assim: eu não acredito, irmã, nessas coisas não. Aí minha esposa abriu o armário para ela, mostrou tudo, não tinha nada. Ela falou: não acreditava que Deus agia dessa forma. A nossa esperança, irmãos, ela tem que estar em Deus. Nós temos sim, a gente não pode viver neste mundo sem confiar em alguém. A gente tem que confiar nas pessoas, certo? Mas essa confiança, ela tem limite. Agora em Deus não. Em Deus você pode se entregar de corpo e alma. Você pode depositar toda a sua esperança nele. Você tem que depositar sua esperança nele e deixar ele direcionar. Se ele direcionar a nossa vida, nós não seremos decepcionados. Teremos problemas, teremos dificuldade, mas alcançaremos a vitória para a glória do seu santo nome. A nossa esperança tem que estar em Deus. Eu vivi coisas em São Paulo, irmãos. Eu acho que eu nunca contei para vocês aqui. Eu vivi coisas em São Paulo, coisas que eu nunca imaginava de viver. Eu não sou muito bom, minha esposa disse que eu não sou bom para contar testemunho, porque eu falo em 2 palavras, eu conto tudo, né? Aí eu só para os irmãos terem uma ideia, eu ganhei em São Paulo carro 2 vezes. Eu ganhei em São Paulo apartamento, casa para mim morar, dada a chave na minha mão. Deus fez coisas grandes na minha vida, sabe? É que eu não sei assim, ficar enfeitando as coisas para emocionar ninguém. Aí eu sou meio assim, eu acho que todo homem mais ou menos é desse jeito. Mulher não, mulher vai assim, né? Aquela coisa toda. Mas homem não tem muito jeito para essas coisas não. Mas a nossa esperança, ela tem que estar em Deus. Ele cuida de nós. Aleluia. É Ele, irmãos, que cuida. É Ele que supre a nossa necessidade. É Ele. Há pouco tempo minha esposa disse: vou morrer. Eu disse: não vai morrer. E eu estava pregando em Feira de Santana numa noite. Ela estava comigo, ela não estava bem, eu estava pregando. E naquela noite que eu estava pregando, o Senhor falou comigo: estou curando ela hoje. Aleluia. Só falou comigo, dentro de mim, sabe? Estou curando ela hoje. E quando nós retornamos em São Paulo para pegar o último exame, para mostrar para o médico, para ela começar a fazer o tratamento, o médico olhou para ela e disse assim: aqui está marcado que a senhora fez uma cirurgia. Que dia foi que a senhora fez essa cirurgia na sua cabeça? Minha esposa tinha um caroço, um câncer na cabeça. Que dia foi que a senhora fez essa cirurgia? Eu disse: eu nunca fiz cirurgia na cabeça não. Eu estou fazendo tratamento aqui, mostrando os exames do Senhor. Deus, irmãos, é a nossa esperança. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Nós temos que depositar toda a nossa esperança em Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é fiel, é digno de confiança. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Agora, é uma coisa muito triste, porque por outro lado, irmão, quem não conhece a Deus, não tem onde firmar a sua esperança. Porque a pessoa que não conhece Deus como nós conhecemos, não tem a mesma firmeza que nós temos. As pessoas pronunciam o nome de Deus, sabem que Deus existe, mas isso é superficial, não conhece como nós conhecemos. Então quem não tem essa esperança como nós temos em Deus, às vezes é difícil. É por isso que muitas pessoas se desesperam. Mas nós não, nós confiamos em Deus, nós temos a nossa esperança nele. Por quê? Porque nós o conhecemos através da sua palavra e sabemos que ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. A nossa esperança também, irmãos, ela tem que estar em Cristo, né? A plenitude da revelação do novo concerto, do Novo Testamento, né? É em Jesus Cristo. É mais uma razão para
nossa esperança, para nós colocar nossa esperança inabalável em Deus, porque o Filho de Deus, Jesus, ele veio para destruir, desfazer as obras do diabo. Então a nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança tem que estar nele. Porque ele veio para desfazer, para destruir. Olha, irmãos, os irmãos conhecem. Já pensou aquele gadareno no capítulo 5 do Evangelho de Marcos? Lá está aquele homem possuído por demônio. Aquele homem tinha uma legião de demônio. Para quem não sabe, uma legião de demônio, se você for contar pelo número romano, é 6.000 demônios em uma pessoa. É 6.000. Ele tinha uma legião. Ele tinha 6.000 demônios. Ninguém segurava aquele homem. Ele era amarrado com corrente, cadeia. Ele quebrava quando ele estava possesso. Aquele era como linha, pano. Ele rasgava, quebrava. Ninguém conseguia parar ele, dominar ele. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quando aquele homem viu Jesus descendo do barco e pisando na praia, ele veio ao encontro de Jesus e cai nos pés de Jesus, já adorando e dizendo: o que é que você veio fazer aqui? Me atormentar antes do tempo. Jesus só disse para ele: cala-te, sai dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa esperança tem que estar no Senhor. O Senhor é a esperança deste mundo, irmãos. A esperança deste mundo é Jesus. A esperança deste mundo é Deus. Aleluia. Lembra de Jairo? Jairo tem uma filha de quase 12 anos. Quando ele sai de casa, segundo Mateus, a menina está viva ainda, mas a situação dela é triste, é complicada. E ele vai ao encontro de Jesus, porque Jesus está na cidade. E ele, apesar da sua posição, porque Jairo, ele era o principal da sinagoga. O que era Jairo? Quem era Jairo? Jairo, dentro daquela sociedade, em Cafarnaum, Jairo era o dirigente da sinagoga. Ele era o responsável pelo culto. Era ele que ia atrás de pregador para estar pregando no sábado. Era ele que liderava a sinagoga no meio de semana, de segunda a sexta, porque a sinagoga de segunda a sexta era servia como escola. Era ele que era o responsável. Então ele era um homem influente ali, mas ele chega e se prostra diante do Senhor e diz: vai na minha casa, porque minha filha está morrendo. E quando ele está conversando com Jesus, vem uma mulher, aparentemente parece que vai atrapalhar tudo, porque vem uma mulher na mesma circunstância, uma situação difícil, há 12 anos sofrendo, e no coração dela é: se eu tocar só nos vestidos dele, eu vou ficar curada. A esperança daquela mulher é Jesus, irmãos. Aquela mulher, pela lei de Moisés, ela já era considerada imunda. Se aquela mulher tivesse família, a Bíblia não conta a história da vida dela, de um todo, mas se ela fosse uma mãe de família, por exemplo, já fazia aproximadamente 12 anos que ela não podia ficar dentro da sua casa, porque ela não podia cozinhar, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia pegar em nada dentro da sua casa, ela tinha que viver isolada. Mas a esperança dela naquele dia, ela disse: hoje é o dia da minha vitória. A minha esperança está na cidade. Aleluia. Olha, irmãos, é porque a gente não para imaginar. E muitas das vezes a gente não dá o valor devido a um culto como esse, ou qualquer um outro culto no meio da semana. Mas em qualquer culto, irmãos, Deus pode fazer milagres extraordinários na nossa vida. O problema muitas vezes é a nossa falta de atenção, é a nossa falta de fiação com Deus, é a maneira como nós estamos dentro do culto nos comportando. Isso influi muito na operação de Deus na nossa vida, porque tem gente que entra na igreja, mas ele veio só para a igreja, mas o pensamento dele está voando por aí, ele não conseguiu se concentrar, se alinhar com os céus. E Deus pode fazer um milagre na vida dele, na vida dela, mas não acha vazão para o Espírito entrar. E muitas vezes ele vem, volta, não acontece nada na sua vida. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, como essa mulher colocou, como Jairo colocou, algo diferente acontecerá na nossa vida. Olha o que ela diz: eu não preciso nem conversar com ele, ele não precisa falar nada comigo, eu só preciso tocar nele. Primeiro também porque ela não podia conversar com ninguém, nem deveria estar ali.
ela estava correndo risco de morte. Se ela fosse pega ali, na situação dela, era morta apedrejada. Ela não podia estar ali. Essa é a razão de que ela diz assim: eu vou chegar só por detrás dele, desculpa que pastor, dá licença, e só tocar. Por quê? Eu não quero que ninguém perceba que eu estou aqui, porque eu não posso estar aqui. Mas é muito difícil, irmãos. Jamais alguém que toca em Cristo consegue se esconder. Não tem como. Lembra de Pedro? Pedro queria se esconder. Aí está lá esquentando, alguém olhou para ele e disse assim: ei, você é um deles. E ele está querendo se esconder, eu mesmo não. Aí ele vai mais um pouquinho, você é um deles, rapaz. Não adianta, irmão. Não tem como se esconder. Não, a nossa esperança é o Senhor. Jesus é a nossa esperança. Não importa como você entrou aqui nesta noite, o Deus da esperança, Ele está neste lugar, e Ele pode fazer grandes coisas na sua vida ainda nesta noite. Ela toca em Jesus, ela se sente curada na hora. Aleluia. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso aqui é muito interessante, porque uma multidão está seguindo Jesus e pessoas estão esbarrando nele. Desculpa, quem é? Está esbarrando nele. Está esbarrando nele. É por isso que eu disse: vai dizer, mas Senhor, está todo mundo esbarrando no Senhor. O Senhor está dizendo: alguém me tocou? Ele disse: alguém tocou em mim. Aleluia. É aquela vez naquele culto, quando você vem e você volta diferente para casa. Você fala assim: mas hoje o culto foi uma bênção. Não é que os outros cultos não eram bons, é porque hoje você está alinhado. Hoje você veio diferente. Você veio com um propósito diferente. Irmãos, todo culto é culto de milagre na nossa vida. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema não é a igreja. Não é pastor, não é quem canta, não é quem prega. O problema é nós mesmos. É nós nos alinhar. Se nós nos alinhar, as coisas acontecem. Acontece. Não tem como esconder. Parece que aquela mulher veio para atrapalhar a vida de Jairo, mas na verdade não. Não é? Porque enquanto Jesus está lá conversando com ela, e depois ele vai prosseguir, alguém já chega e diz assim: Jairo, sua filha acabou de morrer. Já imaginou um negócio desse? Agora eu gosto de Jesus, irmão, porque Jesus, quando Jesus escuta isso, porque ele sabe que isso vai penetrar no coração de Jairo e vai deixar ele muito triste. Aí Jesus só olha para ele e diz assim: crê somente, e ela será salva. Antes daquilo descer no coração dele, para ferir a sua alma, deixar ele triste, o Senhor já entra com o remédio. Crê somente, e ela será salva. E continua caminhando para a casa dele. Aleluia. Ele é a nossa esperança, irmão. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança nele. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, nós precisamos crer na Bíblia, na palavra do Senhor. O choro pode até durar uma noite, mas o dia vai clarear. O dia vai clarear, o dia vai clarear. Você pode estar vivendo uma noite hoje, mas o dia vai amanhecer. E quando ele amanhecer, ele vem trazendo novidade de vida. Ele vem trazendo novidade de vida, porque ele é a nossa esperança. Aleluia. 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 Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é a nossa esperança, irmãos. Terceiro, a palavra de Deus. Olha, irmãos, nós precisamos depositar nossa esperança na palavra. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, que a palavra é viva, ela é poderosa, ou seja, eficaz, ela é penetrante, ela penetra, ela tem um poder de penetrar no coração das pessoas, ela corta, como espada, mais do que espada de dois fios,
ela revela o segredo do nosso coração. A palavra, porque ela é viva, é uma palavra poderosa. É por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 119, aquele versículo lindo, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso aqui é mais ou menos assim. Você entra dentro do carro à noite, aí você vai usar uma hora farol alto e farol baixo, né? Lâmpada para os pés é como farol baixo, luz para o caminho, clareou. Farol alto. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que confiar na palavra. A palavra é viva. Deus fez tudo pelo poder da sua palavra, irmãos. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. A palavra tem poder. A palavra é poderosa. Lembra quando ele estava lá no Mar da Galileia, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35, o discípulo está no Mar da Galileia, e de repente surge aquela tempestade, Jesus está dormindo, e a tempestade vai aumentando, só aumentando, só aumentando. Eles acordam Jesus, Jesus levanta, se coloca de pé, e ele diz assim: acalma-te, cala-te. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Lembra de Lázaro? Lázaro está morto há 4 dias. 4 dias morto. Mas o Senhor só diz assim: Lázaro, sai para fora. Isso aqui é um mistério, irmãos, tremendo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fico pensando nesse negócio aqui, eu fico procurando alguma coisa, tentando entender, e não consigo entender. Porque Lázaro, o costume deles era embalsamar o corpo e enrolar como uma múmia. A pessoa estava toda enrolada num lençol branco, da cabeça aos pés. E Jesus está dizendo assim: Lázaro, sai para fora. E ele veio. Ele veio todo enrolado. Pode ler o texto. Ele veio todo enrolado. Agora, como é que ele saiu de lá? Eu não sei. Como é que ele veio andando? Se ele veio andando, se ele veio flutuando, sei lá. Mas ele veio para fora. E ele veio todo envolto no pano. Porque Jesus vai, no texto Jesus vai dizer assim: agora desligai ele, tirai o pano e deixa ele livre. Poder da palavra. Aleluia. É o poder da palavra. Essa palavra é digna de confiança. Essa palavra, uma vez, só para você ter uma ideia, eu dirigi aquela igreja ali no Sossego da Missão. Ali era uma igreja pequenininha, isso nos anos 90. A igreja bem pequenininha. O chão era no chão mesmo, era chão batido. A gente não tinha nada, nem para sentar a cadeira direita a gente não tinha. E eu fazia culto ali. E uma vez a minha esposa estava com um problema e ela não podia me acompanhar. Eu ia sozinho para a igreja, eu ficava muito triste. Porque é uma igreja que você estava começando o trabalho, 3, 4 pessoas, aí se falta um, misericórdia, sabe? E às vezes a esposa canta o hino da harpa, que ela ajuda bastante a gente. Moça, eu tinha dia que eu ia triste. Aí um dia eu falei: meu bem, vamos hoje para a igreja. Ela disse: não aguento. Ela tinha um problema nas pernas, que ela não conseguia ficar em pé. Deu uns problemas nela, não conseguia. Aí veja o poder da palavra, irmãos. Veja o poder da palavra. Eu já tinha tomado meu banho. Eu olhei para ela e disse assim: em nome de Jesus, vá tomar um banho, e quando você sair do banho, você vai estar curada. Aleluia. Veja o poder da palavra. Eu disse para ela: eu vou ficar na porta do banheiro esperando. Na hora que você abrir, você vai estar curado. Aleluia. É o poder da palavra, irmãos. É o poder. Aí eu fiquei na porta lá parado. Quando ela abriu, eu disse: e aí? Está sentindo dor? Disse: não estou sentindo nada. Eu disse: então vou para a igreja. É o poder da palavra.
É o poder. A palavra é poderosa. A palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Na nossa boca, esta palavra tem poder. Poder. É por isso que eu sempre aconselho: olha, irmãos, quando chegar no culto na sua casa, na hora que você abrir o portão, colocar os pés dentro, diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. De hoje em diante eu ordeno que toda obra do mal saia da minha casa, saia da minha família, e que a bênção do Senhor permaneça sobre nós, para a glória de Deus. É o poder da palavra. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós precisamos crer nessa palavra, irmãos. Olha só, eu vou ler um versículo com os amados irmãos, já estou encerrando. Olha só, é Romanos capítulo número 15. Olha que versículo interessante. Aleluia, Jesus. Olha só, eu estou falando sobre o poder da palavra. A nossa esperança está nesse tripé: Deus, Jesus e a sua palavra. Olha só, Romanos capítulo 15 e o versículo número 4. Olha o que aqui diz aqui: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Olha só, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos o quê? Esperança. Irmão, nós temos que depositar nossa esperança na palavra. Olha, irmão, alguém pode falar o que quiser, deixe falar, mas você tem que crer na palavra. É a palavra. Se a palavra falou, amém. Se a palavra não falou, largue de lado. Nós temos que ser orientados pela palavra. A palavra é digna de confiança. Ela é inspirada por Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus como regra de fé e prática para a nossa vida. É a palavra de Deus. Quem dita regras para nós de vida é a Bíblia. É a palavra do Senhor. É por ela que nós somos direcionados, dirigidos, porque ela é a palavra fiel de Deus. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, em Jesus e na sua palavra. Nós não podemos desanimar. Não é tempo da gente recuar, é tempo da gente avançar. Porque nós já caminhamos mais da metade do caminho. Agora já está mais perto. Breve, muito breve, pelos acontecimentos, irmãos, breve a igreja vai estar na glória com o Senhor. Aleluia. Aí vai ser um dia maravilhoso. Aleluia. Às vezes eu fico em casa pensando assim: que dia glorioso. E as lágrimas começam a vir no rosto. Mas é de prazer, de alegria, contentamento, saber que um dia a gente vai romper essa lei da gravidade, vai entrar nos céus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir do Senhor naquele dia: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aí João diz assim, ó: as coisas já passou, agora tudo se faz novo, tudo é diferente. Aí sim, irmãos, nós vamos ver Jesus como Ele é. Porque agora a gente vê como um enigma no espelho. Tem imagem de Jesus de tudo quanto é jeito, mas naquele dia a gente vai ver Ele como Ele é. E esse dia vai ser um dia de glória para a igreja do Senhor. A igreja caminha para cima.
porque ela caminha para o céu, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe, em nome de Jesus.